Bom dia, pessoal. Como vão todos? Souberam que houve uma previsão, um pastor fez uma previsão de que um arrebatamento ocorreria 23 de setembro? Como sempre não ocorreu, né? Todo ano é uma profecia de que o fim do mundo vai ser tal ano, vai ser tal dia, né? Tal dia, tal hora, e nunca ocorre. É sempre isso, esses profetas. É tanto que muitos pastores estão falando desse episódio para falar dos falsos profetas, né? Para dizer que no fim dos tempos haverá falsos profetas, né? Houve até pastores assim que se manifestaram sobre esse pastor que disse que o arrebatamento seria dia 23 de setembro, para dizer que as pessoas têm que ler a Bíblia e não se e não acreditar nesses falsos profetas. Lembra também da doida da Baby do Brasil, né? Que deu aquele escândalo que Ivete Sangalo disse que ia macetar o apocalipse. E Baby do Brasil foi criticada pelo pastor Paulo Júnior e por Caio Fábio, que disseram que está escrito na Bíblia, que Jesus diz, olha, nem o Filho do Homem sabe, só o Pai sabe o dia e a hora. E o que é lamentável é ver pessoas que se demitiram dos seus empregos e venderam seus bens. Isso é tão lamentável quanto a história de pessoas que perderam seus bens na fogueira santa, né? Licença aqui que a gata tá arranhando a porta do quarto. Licença, pessoal. Entra aqui, bebê. Vá, entre. Entra, bebê. Gato manda na gente, né? Aí é triste ver, né, como como a vida das pessoas está sendo atrapalhada por essas crenças, né? Pessoas que ouvem que Deus tem grandes planos para elas, aí muitas vezes passam uma vida inteira não vendo nada de transformador ocorrer. Nada. Tanta gente assim que desigrejada que disse, era eu vendo o tempo passar, nada ocorrer, e as pessoas sempre vindo com essa história, você tem que ter fé, tudo é no tempo de Deus, é você que não está orando com fé. Sempre assim, né? E essa assim do arrebatamento é ver como essa história do arrebatamento tem sido usada para deixar as pessoas em estado de alerta, de medo, né? Porque as pessoas têm ido nessa história de que tem que se preparar para o dia do arrebatamento. Quando eu era evangélica, quando eu estava na igreja, eu ouvi muitas fitas cassete, né? Dizendo, olha, se prepare para não perder o dia do arrebatamento, vigiar e orai, o mundo está cada vez pior, se prepare para você ter a graça de conseguir, de ser arrebatado, né? Porque os acontecimentos finais serão uma verdadeira desgraça, serão horríveis, para que você esteja seguro ao lado do Senhor nos dias finais. Mas era isso, era tudo isso que eu vi, né? O arrebatamento, se prepare para o dia do arrebatamento, para que você tenha a bênção de ser um dos que serão arrebatados. E o que é o arrebatamento, né? Eu pesquisei um pouquinho. Segundo o arrebatamento, os seguidores de Cristo, vivos e ressuscitados, seriam arrebatados ou levados para o céu, antes ou durante o fim do mundo. Baseiam-se em passagens bíblicas, principalmente Tessalonicenses 4, 16, 17. Dá margens a interpretações diversas e alguns teólogos a consideram muito polêmica. Na verdade, não é um consenso geral entre os próprios cristãos, né?
O que eu vejo é que há mais cristãos evangélicos que acreditam no arrebatamento. Católicos, né? Até agora não tenho visto católicos darem crédito a essa teoria do arrebatamento, né? É defendida principalmente por evangélicos cristãos, não é considerado o evento final da segunda vinda de Cristo, porque haverá depois o julgamento, né, o estabelecimento do reino de paz. Muitos cristãos rechaçam a ideia do arrebatamento. Há fiéis que fazem loucuras, né, como os que acreditavam que o arrebatamento seria de 23 de dezembro. Muitos pediram demissão, venderam seus bens, né? É um termo da escatologia cristã. A escatologia cristã tem seu foco na vida, morte e ressurreição de Cristo e em seu possível retorno. E embora todos os cristãos acreditem na segunda vinda de Cristo, muitos duvidam das interpretações dadas por teólogos evangélicos sobre o que seria o arrebatamento. E a grande verdade é a seguinte: eu já falei sobre o que eu penso, né? Sobre o que muitos pensam, né, depois de ler a Bíblia, que não vai haver uma segunda vinda de Cristo, porque na verdade já era para ele ter voltado naquele tempo, que as desgraças que o povo aponta para dizer que Cristo está voltando sempre existiram. E outra coisa é o seguinte, é porque se você analisar bem, essa história da segunda vinda de Cristo, ela é um jogo de cartas marcadas. Deus, sendo onisciente, ele sabe que haverá pessoas que não vão se salvar, que haverá pessoas que não vão aceitar Jesus, né? E que estarão fatalmente condenadas a ser destruídas no evento da segunda vinda de Cristo. Veja, muitas pessoas, inclusive crianças, não aceitarão a Cristo. Por quê? Em países escandinavos, a maior parte das populações são ateístas, né? São ateístas ou não têm crenças religiosas. Pessoas hindus, budistas, muçulmanas, né? Ou que tenham qualquer outra crença, estarão fatalmente condenadas, porque não terão aceitado a Cristo, né? E o que acontece? Mas mesmo assim, os pastores fazem um comércio muito lucrativo, porque eu não vejo a Igreja Católica fazer isso, mas os pastores fazem um comércio muito lucrativo, vendendo a ideia de que Deus está nos dando tempo de nos arrependermos. Só que veja, quem é muçulmano não vai aceitar essa ideia. Até porque deixar de ser muçulmano, a pessoa corre risco de morte. Quem é que vai aceitar a ideia de morrer? Uma pessoa hindu, educada desde criança para acreditar em Shiva, Lakshmi, Ganesha, não vai aceitar essa ideia. Budistas. Então, inclusive crianças já estarão destinadas à destruição. O que é terrível, né? Pensar que crianças que nem tiveram tempo de pecar vão ser destruídas simplesmente por não acreditar em Jesus. Mas muitos evangélicos com quem eu já conversei sobre isso aceitam a ideia e dizem, mas quem não aceita Jesus não poderá ser salvo. Então vê só, né? Uma pessoa simplesmente porque não aceitou Jesus, ela pode ter sido a melhor pessoa do mundo, né? Ela pode ter sido melhor do que muito cristão que não perde uma missa ou culto, mas ela não será salva. Isso é horrível, né? Não importa o quanto ela foi boa. E outra coisa também que eu acho que é uma verdadeira sujeira, quando vem gente, né, vendendo essa ideia de que a gente tem que aceitar Jesus porque ele está para voltar, é porque isso é converter pelo medo. Eu já fiz vídeo falando isso é converter pelo medo. É converter assim, você tem que... você se converter para se salvar, não porque você acredita, né? No fundo, é se converter por interesse. É se converter por interesse, como assim... E vamos fazer uma analogia.
antes de terminar o vídeo, né, pessoal? É aquela coisa, o navio está afundando, então garanta seu bote salva-vidas para salvar sua vida. No final é isso. Quando uma pessoa vem para dizer que eu tenho que me converter porque Jesus está voltando e as portas logo vão se fechar, na verdade, converter pelo medo, né? E assim, fico dizendo, olha, amado, o mundo piora a cada dia, veja o menino de 9 anos que matou a mãe a facadas, veja isso, veja aquilo. Eu digo, e por que ele não volta logo? Por que ele não volta? É porque ele está dando às pessoas tempo de se arrependerem. Mas veja, daqui a 100 anos, isso ainda vai vir pessoas com essa conversa. Olha, e de certa forma, por mais que se tente o evangelho, vai haver pessoas que não vão acreditar, continuarão não acreditando. Um muçulmano, um hindu, um budista, alguém da Umbanda e Candomblé, né? As pessoas lá de países como a Escandinávia, da Escandinávia, né? Como os noruegueses, suecos, Japão, China. Na Coreia do Sul há cristãos, né? Mas não é um número expressivo. Mas, de toda forma, haverá pessoas que não vão aceitar. Até porque elas foram educadas dentro de outras crenças. Aí você pensar que elas serão destruídas simplesmente porque não aceitaram a Cristo, né? Mesmo que tenham sido ótimas pessoas. Isso é triste, né? Bom dia a todos.